Olá pessoal, tudo bem? Estamos tratando atualmente do período militar no Brasil e nós dividimos esses governos militares no Brasil em 4 fases. A fase do PAEG, de 64 a 67, a fase do milagre econômico de 68 a 73, a fase do segundo PND e depois a fase da crise dos anos 80. Então, nos vídeos anteriores, nós tratamos das 2 primeiras fases e vamos tratar nesse vídeo agora do chamado segundo PND, que foi o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ok? Que foi de 74 a 79. Então, olha só, qual era o contexto da economia brasileira e mundial na transição da época do milagre econômico, que nós vimos no vídeo anterior, para o governo Geisel, que lançou o segundo PND. Então, olha só, havia uma abundância muito grande de capitais externos no mundo. Lembra que nós comentamos no vídeo passado que o governo passou a se financiar fortemente com capitais externos para realizar investimentos no Brasil? Ok. No entanto, em 73, ocorreu um fato muito importante para o mundo inteiro, que foi o chamado choque do petróleo, em que os países que exportavam petróleo na época se reuniram, formaram um cartel e passaram a ditar os preços do petróleo, passaram a reduzir a oferta, por consequência o preço disparou. Então o preço do barril de petróleo na época, para você ter uma ideia, aumentou 4 vezes. E como o Brasil era um país que importava muito petróleo, nós éramos um país que dependia muito de petróleo para fazer rodar a nossa economia doméstica, o Brasil sofreu fortemente com isso. Em 73 foi o choque do petróleo. O Geisel tomou posse em 74. Então, qual era a opção que o governo tinha? O governo tinha quais opções naquele momento? Ou reduzir a importação de petróleo, fazer o chamado ajuste interno, a economia vai passar a crescer menos, porque o petróleo agora ficou muito caro, ou a opção é continuar o crescimento econômico, a qualquer custo. Então, o que o governo Geisel optou naquele momento? Em continuar o crescimento. Aí ele lançou o chamado PND, foi o segundo PND, para continuar a fazer o país crescer. Então, quais foram as ações do segundo PND? E veio a posse de Ernesto Geisel, o 4º presidente brasileiro desde os idos de 64. Ao lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, seu governo deixou clara a preocupação social dos objetivos visados. Entre eles, a mais justa redistribuição da renda entre os brasileiros, o fortalecimento da agricultura e da pecuária, bases indispensáveis à manutenção do dinamismo econômico, e na criação da tecnologia nacional, um desafio a ser vencido. E o alargamento do mercado interno se alinha entre as outras prioridades básicas. Prioridades como energia, desenvolvimento nuclear, pois falta ainda muito, mas muito mesmo a fazer no Brasil. E é preciso que o que falta seja realizado no menor prazo possível. Então, olha só, vamos lá ver aqui, ó. Aumento da indústria de bens de capital, você está vendo aqui comigo na tela, aumento da indústria de bens de capital e insumos básicos. Então o governo investiu fortemente nos setores de aço, de alumínio, minério de ferro, zinco, quer dizer, o governo investindo, capital estatal, ou incentivando empresas privadas a fazerem isso. Tá? Que mais? Mudança da matriz energética, ou seja, dada a crise do petróleo, dado o choque do petróleo, o governo passou a tentar achar alternativas, tentar achar bens substitutos ao petróleo. Então, a gente pode destacar aí 3 pontos dessa mudança da matriz energética brasileira. Que era, primeiro, o governo fez acordos de parceria com a Alemanha para a construção de usinas nucleares no Brasil. Inclusive foram depois construídas Angra dos Reis, as chamadas Angra 1, Angra 2, e a 3 ainda está aí, mais ou menos aí. Construção de hidrelétricas, Itaipu é o grande exemplo disso,
e o Proálcool, né, que era o programa do álcool para incentivar, para criar uma tecnologia nova para os carros serem movidos a álcool, né, modernamente falando, etanol. Então esses foram os pontos da mudança da matriz energética brasileira. Outro ponto também do segundo PND, houve uma chamada reserva de mercado, ou um chamado protecionismo às empresas locais, empresas nacionais. Para quê? Para protegê-las da concorrência externa e assim fazê-las crescerem. Tá? Isso é altamente discutível hoje, né, cada vez mais, mas foi o que o governo fez naquela época. Um grande exemplo disso foi a chamada Lei da Informática, em que só era permitida empresas nacionais. Não havia abertura do mercado internacional para empresas de fora virem para cá investir. Segundo muitos críticos, isso atrasou fortemente o nosso desenvolvimento industrial e tecnológico, essa chamada Lei da Informática. Tá? Outro ponto do segundo PND, atração de capitais externos. Então, o governo brasileiro, no caso o governo Geisel, continuou fazendo empréstimo externo. Assim como o Delfim Neto, na época do milagre econômico, que a gente viu no vídeo passado, também fazia isso, também tomava capital externo emprestado para realizar investimentos aqui no Brasil. O governo Geisel continuou na mesma toada, continuou atraindo capitais externos para investimentos produtivos aqui dentro do Brasil. Tá? E isso, lógico, trouxe consequências, que a gente pode falar depois. E um novo ponto, importantíssimo também do segundo PND, foi, isso já existia antes, é claro, mas ficou muito exacerbado naquela época, a tentativa do governo de mostrar o Brasil como um país grande, no sentido de país potência. Então você tinha até um slogan muito famoso na época, olha, Brasil, ame-o ou deixe-o. Você não tinha opção. De fato era bem democrático, entre aspas. Olha, ou ame ou deixe. Então o governo vendia a ideia de que o Brasil crescia a olhos vistos, o Brasil era uma exceção no mundo, o mundo com a crise do petróleo, todo mundo reduzindo importações, e o Brasil lá crescendo. E exemplos disso, desse chamado Brasil Potência, que queria mostrar para a população, eram grandes obras públicas feitas naquele período. O próprio Itaipu, que durante muitos anos foi a maior hidrelétrica do mundo. Outro exemplo, a chamada Ponte Rio-Niterói. No dia 15 de janeiro, realizou-se a histórica travessia da ponte de carro. – 4 de março de 1974, data histórica em que foi inaugurada a monumental ponte Presidente Costa e Silva. Autoridades, saindo do Rio, cruzam a ponte em 20 minutos. Bom, você viu um vídeo aí, então, que falava um pouco sobre a ponte Rio-Niterói, E quais foram as consequências disso? O que isso trouxe para o Brasil? O que esse PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, trouxe para o Brasil como consequências? Então vamos lá, olha, acompanha comigo aqui. Primeiro, é inegável que isso trouxe um crescimento econômico e uma diversificação industrial. O Brasil investiu em várias áreas estratégicas, investiu em indústrias de base, indústrias de bens de capital, minério, alumínio, ferro, isso é inegável. O Brasil continuou tendo um crescimento econômico nesse período em que o mundo se ajustava. Isso é inegável. O primeiro ponto foi esse. Segundo, aumento da estatização da economia. O que significa isso? O governo passou a atuar, isso não foi claro só no PND, já vinha desde antes nos governos militares, mas o governo passou a atuar fortemente
na economia brasileira, tanto em termos de intervenção, dando subsídio para as empresas, auxiliando uma aqui, outra ali, cortando impostos para a outra não pagar, para que elas crescessem, ou seja, através de ser dono de empresas. Então o governo tinha muitas empresas, nos vários setores. O governo tinha hotéis, por exemplo. Né? Então, em todos os setores da economia estava lá o governo federal sendo dono de empresas. Então, nós dizemos que nesse período criou-se o conceito chamado Estado empresário, né, para o Brasil. O que é o Estado empresário? É o governo na economia fortemente. É o governo dono de empresas de maneira muito grande. Né? Aqui no governo militar acabou acontecendo isso. Então você vê aqui alguns exemplos. Né? Proliferação de órgãos governamentais. Sudan, Sudene, né, que eram órgãos de fomento a algumas regiões do Brasil, né, com subsídios àquelas empresas e tal. Embratur, né, uma empresa focada para promover o turismo brasileiro. Projeto Rondon, LBA, ligada à assistência, Mobral, que era um programa de alfabetização de adultos. Né? Então você vê que o governo ele dominava toda a economia naquela época. Okay? Outra consequência do segundo PND, o aprofundamento da dívida externa. Como eu falei agora há pouco, o governo, pelo fato dele tomar capitais externos para realizar investimentos aqui dentro do Brasil, cujo dinheiro era barato, cujo crédito era barato, né? Nos anos 70 o crédito internacional era farto, os juros eram baixos, né? Até um certo momento, e o governo se aproveitou desses capitais baratos e tomou dinheiro emprestado. E aí aumentou fortemente, né? Continuou aumentando fortemente a nossa dívida externa. Tá? E para finalizar, passou a haver naquele período uma deterioração das contas públicas. Isso é o óbvio, isso é assim, uma coisa clara, porque quando o governo passa a gastar muito, quando o governo passa a perder o controle, né, de quanto ele deu de subsídio para aquele setor, quanto que ele gastou naquela obra, né, você vê que o governo passa a perder esse controle e aí as contas públicas passam a caminhar para o buraco. Então essas foram as consequências do segundo PND. Muitos autores da economia dizem que esse período é chamado de crescimento em marcha forçada. Não? O que significa isso? É como se um carro tivesse que subir uma ladeira bem, né, alta e tivesse uma marcha lá muito forçada para subir e ele não é para subir, ele vai tentando forçar, né, a marcha para subir aquela ladeira, né, de modo muito forçado lá até estourar o motor, né, vamos dizer assim, fazendo uma metáfora com o automóvel. Então é como era o Brasil naquele período, segundo muitos autores da economia. O Brasil crescia em marcha forçada, né? Vários países do mundo fazendo um ajuste recessivo, né? O PIB crescendo menos no mundo por causa do choque do petróleo. O petróleo era o que movia o mundo. Imagina o preço do petróleo multiplicar por 4 em questão de semanas. Então, o governo optou por essa estratégia do crescimento econômico rápido através desse plano. Então, a nossa economia cresceu muito naquele período, mas ela cresceu em marcha forçada. Ela cresceu gerando desequilíbrios econômicos fortíssimos. Como eu falei, contas públicas estourando, dívida externa aumentando, ok? Até que em 79 aconteceu o segundo choque do petróleo. E aí a coisa complicou de vez. E aí assumiu a presidência brasileira o Figueiredo, e aí vai ser o assunto nosso para o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a crise dos anos 80. Ok? Um abraço, então, até mais. Tchau.